Olá! Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para qualquer profissional, para qualquer ser humano, especialmente aqueles cristãos. A Bíblia, ela menciona muitas vezes o jejum e a oração como indispensáveis para a vida espiritual. Se você é um profissional que tem desafios todos os dias, e a maioria dos profissionais tem, se você é um vendedor como eu, e os vendedores eles têm desafios a mais, né? Você tem que matar um leão por dia realmente, você tem que correr atrás da tua comissão, senão no final do mês o salário não fecha, você tem que ouvir muito não, precisa ter resiliência, precisa ter a mente positiva. Então, para nós, isso é ainda mais importante. Veja, se o jejum e a oração eram importantes para o Filho de Deus, Jesus Cristo, que era perfeito, que era impecável, que dirá para nós que somos imperfeitos pecadores? Como está o jejum na tua vida? A oração, veja, a oração era indispensável para qualquer cristão, e pelo que eu vejo aí, conversando com as pessoas das diversas igrejas e denominações, as pessoas geralmente oram pouco, né? Nós oramos pouco, mas as pessoas oram. Agora, e jejum? Você tem feito o jejum? E se você tem feito jejum, tem feito pelo motivo certo? Tem feito da maneira correta? Porque tem gente que faz o jejum pensando assim, não, o jejum é uma penitência. Eu vou ficar sem comer para sofrer, porque daí Deus vai me atender. Mas que Deus é esse? Deus não quer que você sofra. Deus não exige penitência nenhuma de você. Sabe para que serve o jejum? Para que o teu cérebro esteja com 100% do seu potencial. Para que o teu cérebro haja com 100% da capacidade que ele tem. Por quê? Porque a nossa comunicação com Deus, ela ocorre aqui, no lobo frontal, que fica exatamente aqui na nossa testa. Quando nós falamos com Deus, nós não falamos por aqui. Você pode até estar falando com Ele, usando a sua boca, orando em voz alta. Você pode tentar ouvir Deus, mas a verdade é que você não vai ouvir Deus por aqui. E você não fala com Deus por aqui, você fala com Deus por aqui. A tua comunicação com Deus, o teu livre-arbítrio, todas as tuas funções cognitivas mais nobres, elas ocorrem, elas são realizadas no lobo central. Então, quando nós falamos com Deus e quando nós ouvimos Deus se comunicar conosco, é no lobo central, é no cérebro. Então, a função do jejum é essa. A função do jejum, longe de ser uma penitência, longe de Deus querer te ver sem se alimentar, não. A função do jejum é evitar que o sangue do cérebro desça para o teu estômago para fazer a digestão, desça para o teu intestino, para fazer todo aquele processo digestivo e deixar o teu cérebro sem a irrigação necessária. É por isso que quando nós comemos, especialmente quando comemos muito, nós sentimos sono, sentimos uma letargia, nós ficamos com o cérebro embotado. Então, a função do jejum é essa. Quer se comunicar melhor com Deus? Quer ouvir a voz de Deus? Você vai conseguir com jejum e oração. Mas oração mesmo, né? Eu quero falar agora um pouquinho da oração. Como é que é a tua oração? Eu vou te fazer uma pergunta e talvez você se assuste com a resposta. Se você tirar das tuas orações os pedidos e agradecimentos, o que é que sobra? Eu faço essa pergunta porque nós já fizemos seminários sobre oração em diversas igrejas de várias denominações e sempre que eu faço essa pergunta as pessoas respondem o seguinte: não sobra muita coisa. Não sobra muita coisa. Porque a gente só pede e agradece. Veja, se Deus é o nosso melhor amigo, como ele deveria ser, imagina uma amizade em que eu seja amigo de alguém e eu só procuro essa pessoa para pedir coisas a ela. E eventualmente eu procuro essa pessoa para agradecer o que ela me fez da última vez. Já pensou? Como seria essa oração? Quanto tempo um ser humano aguentaria ser amigo de alguém assim, que só pede coisa e só agradece depois? Mas fica por isso mesmo. As conversas entre os dois seres humanos ficam só assim. Veja, com Deus não é diferente. Se a tua oração é só pedir e agradecer, ela está incompleta. Sabe o que deve ser a tua oração? Uma conversa. É contar o teu dia para Deus. Ah, mas ele já sabe tudo o que aconteceu. Tudo bem. Mas ele quer que você conte para ele, porque vocês são amigos. Não porque ele precisa saber, ele já sabe, ele é onisciente, mas porque faz bem para você contar para ele. Faz bem para você desabafar com ele. Faz bem para você colocar diante dele os problemas, porque ele vai poder operar no teu cérebro para que você organize as coisas e resolva os problemas. E até mesmo para que a tua parte você faça, mas
para que a parte que você não pode fazer, aquilo que está fora do teu controle, Deus possa fazer para você. Esse é o motivo da oração. Então a oração, ela deve ter sim os pedidos, ela deve ter sim os agradecimentos, ela deve ter o pedido de perdão e arrependimento dos pecados. Ela deve ter momentos em que você converse, conte para Deus o que você está fazendo. Momentos em que você ore por outras pessoas. Sabe, eu vou dar um exemplo bíblico aqui, Jó. No livro de Jó, você vê Jó ali passando por desgraças e ele fica se lamuriando, pedindo a própria morte durante 30 e poucos capítulos. Ele passa ali mais de 30 capítulos do livro pedindo que Deus o deixasse morrer porque ele estava sofrendo. Sabe quando Deus mudou a vida de Jó, mudou a sorte de Jó? A Bíblia diz o seguinte: Deus mudou a sorte de Jó no momento em que ele estava orando pelos seus amigos. Quando ele parou de se preocupar consigo mesmo. Quando ele parou de pedir coisas para si mesmo. Quando ele começou a pedir pelos seus amigos. Deus mudou a sorte dele e tudo começou a dar certo de novo. Tenha uma lista de oração. Sabe por que às vezes você não consegue orar nem 5 minutos? Porque você não está orando pelos outros. Se você tiver uma lista de oração longa, pessoas que realmente precisam de intercessão, por saúde, por emprego, por dinheiro, parar de pedir as coisas para você. Quando você começar a pedir pelos outros, as coisas vão começar a dar certo para você também. Se você tiver uma lista de oração, como eu tenho, de 50, 60 nomes, e fizer a oração citando cada nome, tratando cada caso perante Deus, colocando diante dele, não tem como você orar menos de 20 minutos. É impossível. As pessoas oram pouco porque elas não têm uma lista de oração. Elas só pedem para si mesmas. Me protege, me dá saúde, me dá dinheiro, eu quero aquilo, eu quero aquele outro. Muito obrigado porque o Senhor fez isso e aquilo. Algumas nem agradecem. Aí nós vamos orar 2 minutos e vamos achar que é muito. Então veja, jejum e oração. Eu também não sou perfeito nesse ponto. Tem dias que eu não oro nem 5 minutos, por incrível que pareça. Mas tem dias, e esses são os dias bons, tem dias que logo de manhã eu fico 1 hora ou 2 horas todinha com Deus. Eu acordo mais cedo só para estar com Ele, só para conversar, só para louvá-lo, só para colocar diante dele os meus problemas. E eu procuro jejuar com frequência. O ideal, sabe o que seria? Jejuarmos 2, 3 vezes por semana. Não precisa ser um jejum muito longo. Pode ser um jejum curto, 12 horas. Pode ser um jejum de 10 horas. Pode ser um jejum de um dia, 24 horas. E você aproveita esse dia, porque também não adianta só você jejuar e não falar com Deus. O jejum vem junto com a oração. Você aproveita os momentos que você estaria almoçando, por exemplo. Olha, hoje, vamos dizer que seja uma segunda-feira, eu decido jejuar. Vou jejuar e orar por algum motivo. Mas eu tenho que trabalhar na segunda-feira. Então o que eu faço? Acordo de manhã, naquele momento que seria o meu café da manhã, eu tiro para estar com Deus. O jejum também é isso, é você destinar aquele momento que você estaria comendo, no almoço, no jantar, no café da manhã, para estar com Deus. Faça jejum de pelo menos 10 horas, 12 horas, e você vai ver a tua vida começar a mudar. Jejue e ore, e você vai ver milagres na tua vida, mas você vai ver milagres também na tua vida profissional. Coloque os teus planos, submeta a tua vontade, o teu planejamento, as tuas metas e objetivos a Deus. E as coisas vão começar a dar certo para você. Sucesso. Que Deus te abençoe.